Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio Eu sou o Adolfo. e esse é mais um bate-papo informal com vida com o espiritualista Adolfo Marcos dos Santos, na nossa série de vídeos sobre o estudo do Novo Testamento. E aí, Adolfo, como é que você está? Tá tudo bem, estava ansioso aguardando vocês. Estamos iniciando o outono hoje, né, Adolfo? É? Aqui é o No Brasil, outono. Aqui em Orlando é outono. Começa o outono hoje. aqui é primavera. Primavera. Iniciando a primavera. Então, isso aí. Então, não, vamos fazer o nosso jabá. Ah, Pessoal, é? não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Ou o seu dislike, colocar os comentários. Não esqueçam de se inscrever, de repassar para os seus amigos, porque é muito importante para todos nós a ajuda de vocês, pois estamos na nossa campanha dos 400 inscritos. Está virando obra de igreja, não é? Vamos chegar. Vamos chegar assim. Daqui a pouco a gente está lá. Mas então, vamos começar? Adolfo, nós vamos dar então continuidade às parábolas, né? Porque são muitas as parábolas no Novo Testamento. Então, nós vamos começar com a parábola do servo cruel. Aí a Rita vai ler para a gente, né? E depois você faz os seus comentários a respeito. Tá legal? Então, Vamos vamos lá. lá. Então, a parábola do servo cruel. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, Então, nós Adolfo, temos, hum, nós temos uma. que desfazer aí o lado humano, né? Porque Uhum. Jesus era um sábio, uma consciência daquele nível, então ele pegava, usava muito as figuras que nós humanos conhecíamos. Mas certo é que ele estava falando da lei de causa e efeito. Quantas pessoas, né? Nós sabemos que Deus não pune, Deus é a perfeição absoluta. A nossa dificuldade, você vê só, ele não tinha dinheiro para pagar. Quantos aí esbanjaram de maneira tão inadequada? Quantos aí que jogaram fora quando tem alguém estendendo a mão a um pedacinho de pão? Então, é a lei de causa e efeito. Então, o Senhor aí perdoou. Cabe como exemplo para todo mundo perdoar. E o que é que nós já aprendemos hoje, trazendo para o lado psicológico? Ninguém consegue adentrar os pórticos celestiais enquanto não se auto-perdoar. É o auto-perdão o primeiro passo, porque nós só perdoaremos quem estiver fora de nós se nós começarmos pelo auto-perdão. Mas se eu fizer um levantamento e não encontrar defeitos, erros na minha vida atual, então eu tenho que observar quais são as minhas inclinações atuais. Aí o nosso querido Silvestre nos fala, observando as nossas atuais inclinações, nós temos aquela visão, qual foi a nossa vida anterior? Será que eu consegui me perdoar? Porque nós temos que perdoar não só aquilo que nós temos na memória objetiva, mas perdoarmos também a nossa história. E a nossa história é muito dantesca, o Dante que nos perdoe. A nossa história é muito dantesca.
Então, esse perdão externo, que ele teria que perdoar alguém, começa se ele não se perdoa ainda. Quantas pessoas revoltadas com as dificuldades que passam? E ainda tem aquele item, muitas vezes nós temos uma dificuldade e ao invés de orarmos ao Senhor da vida para um alívio, nós nos revoltamos e começamos a reclamar. Então, se nós tínhamos um karma pequeno para pagar, o karma está gerando outros karmas negativos. E aí nós temos que pagar, você vai ficar na prisão, a prisão psicológica, é a prisão da própria alma, e ela tem que pagar ceitil por ceitil, conforme a gente sempre ouve o Silvio falar. E, Adolfo, de uma forma assim mais individualizada, o que que nós devemos fazer para não termos a postura do servo cruel? Então, o que acontece? Só compreendendo que toda ação gera uma reação. Nós já aprendemos isso teoricamente, mas pela nossa maneira de ser, pela nossa pouca evolução, nós ainda damos vazão muito ao instinto. Nem que depois a gente entre até naquela fase de, gente, eu não deveria mais ter essa conduta. Eu já sei que toda ação tem uma reação. Então, se ele soubesse que toda ação tem uma reação, quando ele chegasse ali que o outro pediu perdão, ele poderia até não perdoar. Mas não precisava agredir, não precisava isso, não precisava aquilo. Mas é a nossa conduta. E se colocar na prisão, não é nenhuma prisão cheia de grades, é a prisão da alma. É nós estarmos ali naquela autopunição. Eu já sei que eu preciso perdoar os meus semelhantes, mas eu não consigo me perdoar. Então, eu vou pôr uma prisão, vamos dizer assim, uma prisão da consciência. Nós ficamos nos nossos cárceres psíquicos e aí passa de vida e outras vidas e muitas vidas nós lutando. E é por isso que muitas vezes nós nos tornamos, no passado, agora não, agora nós somos seres especiais. No passado nós nos tornamos obsessores, porque eu não perdoo, eu não perdoo. Se eu não perdoo, eu quero vingança. Um espírito luz, um espírito que já conhece o Evangelho, pelo menos a letra do Evangelho, já tem que ir treinando para não alimentar essa postura da vingança. Nós Senão a gente fica preso, 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 preso. E aí, quando vai chegando para a nossa vida, né? Quando vai chegando a uma certa idade biológica, principalmente a partir do momento que a gente perde a garantia, aos 49 anos, aí vem aquela cobrança mais forte. A minha vida, a minha vida, a minha vida, a gente vai desenhando na tela mental. Quanto tempo eu ainda tenho como ser biológico encarnado? Como ser assim, assim? Então, depois de uma certa idade, a cobrança é mais forte. E qual é a tendência natural das pessoas comuns? Não vão ficar com esse semblante agradável de vocês dois. Vai ficando com aquele semblante carregado, aquele semblante sem vida, o rosto sem brilho, os olhos sem expressão, e o corpo não consegue ter expressão. Você vê só quantas pessoas andam, parece cheio de lá. Parece um... Não vou falar, não. Então, mas o corpo não expressa. O corpo era para todo o corpo expressar que ali dentro daquele corpo tem uma alma mais plena de Deus. Mas não é o que acontece conosco. A gente só falta andar, aliás, muitos andam olhando para o chão. O Adolfo, eu não sei se você concorda, mas me parece que esse servo cruel é alguém como muitos de nós, extremamente egoísta, extremamente voltado para as suas necessidades. Eu entendi quando você explicou a questão de conhecermos a lei de causa e efeito, mas a questão é que muitos de nós não conhecemos essa lei e muitos de nós não somos capazes de admitir o nosso egoísmo, a nossa mentira, a nossa crueldade, né? Então, a questão é essa, e quando nós não somos capazes de reconhecer isso, como é que vamos trabalhar a nossa transformação? Mas temos que também, quem for falar sobre egoísmo, temos que dar uma ajudazinha aí, dilatar a consciência dos nossos ouvintes. Porque em A Grande Síntese, o Pietro Baldi tem um capítulo lindíssimo sobre a evolução do egoísmo. Então, a princípio, nós gostamos de nós próprios. Daqui a pouquinho, nós vamos dilatando esse nosso egoísmo, porque nós vamos amando um pouco mais. E daqui a pouco, vamos amando um pouco mais. É egoísta, é egoísta, é egoísta. Então, para nós chegarmos ao altruísmo, nós levamos um período muito grande na condição de egoístas. Então, diz o Pietro Baldi, sintetizando, o egoísmo de hoje
vai ser o altruísmo de amanhã, que ele chama de amor. Não. Então, o amor é a evolução do egoísmo. Então, não vamos criticar os egoístas, porque ele também está a caminho. É. Todo mundo, né, passa pelas mesmas fases, né? Agora, Adolfo, você já comentou, já falou sobre isso, mas só porque agora na leitura me chamou a atenção que no finalzinho, né, quando ele diz que esse finalzinho aqui, ele contradiz, né, o início da fala de Jesus. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Se no início ele fala, né, que nós temos que perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, como é que, né, o pai não perdoaria né, o seu filho, né? Então, É uma ideia, de novo, de um Deus mosaico, né? pois é. Então, mas aí não esqueçamos nunca que são anotações feitas pelos humanos. Sim, mas Então, então, eu cada estou um na sua chamando. época, ninguém saía ali gravando o que Jesus estava falando. E cada um na sua época colocou do seu jeito. E esse pai não é um ser humano, não é um Deus humanizado. Isso chama-se lei. Então, para a época, a cultura, essa lei talvez não fosse tão expressiva, mas hoje nós já sabemos. Esse pai é representado pela sua lei. Gente, Deus é onipresente. Então, eu estou fazendo uma coisa que não é adequada. Deus vai me castigar? Isso não. Tem uma lei, que ele é a perfeição absoluta, e na lei já está inserida todas as realidades em função da nossa ação e da nossa reação. Eu só Então, chamei esse pai atenção é a porque a própria gente lei. precisa ter esse discernimento quando a gente lê, né? De buscar a essência, né, da mensagem e Não não ficar presa à letra, isso. principalmente as obras traduzidas. Pois é, pois é. Ok, vamos para outra? Valeu. Agora vamos falar da parábola dos operários da vinha. Mateus 22:16. Parábola dos operários da vinha ou dos trabalhadores da vinha, né? Depende da tradução aí do que a gente tem. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. E ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Difícil, né? É difícil. Porque isso aí é a disputa nossa do dia a dia. Trazendo isso para os nossos dias, quantas pessoas? Você tem numa sessão de uma empresa, você tem 10 pessoas. Né? 5 ganham um salário maravilhoso e os outros 5 um saláriozinho miserável. Né? 5 não fazem nada. Outros trabalham, que é uma maravilha. Então, tem aquele pensamento do Laí Ribeiro que eu achei muito bonito. O moço comprou um navio e o navio foi para o mar, evidentemente. Chegou lá em alto mar, deu defeito e a máquina não ligava.
A máquina não ligava, chama os engenheiros do próprio navio, chama aqui, todo mundo tentando e não conseguiu, né? Chama alguém lá da fábrica do navio. Aí chega lá vamos dizer, aí o engenheiro, e chegou, olhou, disse, me dá uma marreta. Chegou no motor, deu uma marretada, agora pode ligar o motor. Ligou. Pois ficou encantado, viu? Ficou encantado. Ô, doutor, quanto é que vai custar? US$ 10.000. Mas US$ 10.000 pela marretada? Não, a marretada é só US$ 1.000. US$ 9.000 é pelo pensar. Então, ele estava pensando, é diferente. Então, por isso que muitas vezes nós ficamos com inveja. Tem aquele que, fisicamente falando, não está fazendo nada, mas está pensando, está idealizando, está bolando coisas, está fazendo maravilhas. Então, a pessoa, nós temos que ver muito mais pela qualidade. Às vezes, né, você poderia ficar ali desmontando o motor, no nosso exemplo, desmontando o motor, levando dias e mais dias e mais dias, o prejuízo seria muito maior. Então, é preciso que alguém pense muito além do seu tempo, senão nós vamos ficar nessa condição. Agora, substituir a quantidade pela qualidade é uma tendência natural em função da evolução. Agora, ficar com inveja do outro, ficar disputando, por que fulano ganha tanto? Olha só no dia a dia, você mora num ambiente e quantas pessoas diferentes de poder aquisitivo diferente, e você chega na garagem do seu prédio, quantas pessoas, poxa, fulano de tal está com um carro assim, o meu está assim. Nós vivemos dessa inveja. O evangelho é para nos posicionar que nós somos todos iguais perante Deus, que deveríamos ter condutas compatíveis com aquilo que nós já temos como nossa realidade. Tem aqueles, repetindo, que trabalham, mas é uma coisa muito mecânica, não auxilia em nada. Tem pessoas dedicadas a uma causa, mas não entra na emoção. Então, tudo é para nós refletirmos e darmos um sentido melhor à vida. E com relação ao dinheiro, isso aí é uma coisa secundária, né? Porque tem pessoas aí que, em função da evolução, já não trabalham pelo dinheiro, né? Você vê só, o que é que a Teresa de Calcutá, quando desencarnou, o que ela deixou como patrimônio material? A irmã Dulce e outros espíritos fabulosos, né? O Sai Baba poderia materializar tesouros imensos. Qual foi a riqueza que o Sai Baba deixou? Então, Pietro Baldi, em A Grande Síntese, também fala: o primeiro momento, pela nossa pouca evolução, é o trabalho econômico. Vamos dizer, aí, é o trabalho para a minha sobrevivência, o trabalho para a educação dos nossos filhos, é o trabalho para educar uma sociedade. Num segundo momento, é o trabalho já para um bem-estar social. Eu agora vou trabalhar para manter a minha família, mas tem o meu vizinho que também tem uma família. Eu tenho o pão para prover as minhas necessidades da minha família, mas tem outros que não têm. Então, ele já começa a se preocupar com o social. Numa terceira etapa, em função da nossa evolução, nós vamos fazer o trabalho moral. Aí é o trabalho pelo trabalho. Então, nós temos o livro do Pietro Baldi, Mensagens, onde tem uma comunicação de Jesus e ele solicita, né, trabalhe pelo trabalho. Porque quanto mais se evolui, mais se trabalha na vinha do Senhor. É uma parábola, é um ensinamento muito abstrato, mas isso, quem não tem evolução, fica pensando que o trabalho é só para aquisições. Imaginemos só, vocês que já têm evolução para irem no plano dos anjos, você chegar lá no plano dos anjos e encontrar os anjos lá, ociosos. Quanto mais se evolui, mais se trabalha. Então, a gente vai deixando de trabalhar para a própria necessidade e vai servindo ao próximo, é o social. E depois é o trabalho moral, que é, como diz o Ramatiz, a próximo signo nosso, nós já vamos ser coparticipantes do Criador. Nós já não estaremos destruindo o mundo que nós não criamos. Nós estaremos ali coparticipando. Até eu costumo dizer, atualmente eu já não dou mais flores à minha mulher nem às minhas filhas. Porque qual é a tendência natural? Se nós vamos ser coparticipantes, então vamos transformar a nossa terra em um jardim florido, para que todos possam usufruir. Esse é um trabalho moral. Enquanto eu estiver preocupado com a minha necessidade, a minha família, é bonito, mas é muito pouco para quem quer ascender.
Agora, Adolfo, qual é a analogia que a gente pode fazer do trabalhador da última hora com o nosso o momento Então, atual? aquilo nós vamos cair mais ou menos na mesma coisa. Não é a questão do tempo, é a questão da qualidade. Tem pessoas que, num piscar de olhos, deixam um ensinamento para milhões e milhões de pessoas. Tem outros que trabalham, trabalham, batalham, 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 horas por dia, anos, décadas, e não conseguem dar uma contribuição à sociedade. Então, esqueçamos os trabalhadores da vinha e vamos considerar essa vinha que seja o conjunto planetário. Uhum. No segundo, quantas maravilhas as pessoas atingiram. Vamos pegar ali o ensinamento de um Arquimedes, de um Euclides, de um Isaac Newton, do Einstein. Eles batalharam, mas num segundo, olha o que eles deixaram para o mundo. Então, vamos pegar esses exemplares maravilhosos para que nós não fiquemos ali preocupados. Com o outro trabalhou 5 horas, o outro trabalhou 9, e aquele outro trabalhou 1 hora só. Não. Se ele cumpriu o dever dele e prometeu um denário e pagou um denário, não tem nada de errado. Mas, Adolfo, esse denário e esse trabalho, nós entendemos que é algo figurado, né? Que, na verdade, não é um denário nem é um trabalho. Tem a ver, talvez, com conhecimento e tem a ver com a absorção, né, de todo o ensinamento crístico, não? Nós não podemos descartar também o lado material, porque nós temos ainda pessoas, assim, pessoas, trabalhadores, e que quase sempre ficam brigando. Observemos que nós também trabalhamos, fizemos parte de alguma empresa, ou de algumas empresas, mais isso, mais aquilo, e essa disputa é fabulosa. Na maneira da pessoa se vestir, naquilo que tem, naquilo que possui ou que é possuído, e tudo isso aí faz parte também, né? Então, vamos desdobrar para o lado espiritual, mas vamos permanecer de olhos na vida existencial. E Ok. nós temos que todos esses bens fazem parte do nosso exercício para o nosso progressivo e eterno desapego. Por isso que os seres superiores não se apegam. Como diz o Rodin, pode possuir à vontade, agora não se permita ser possuído por nenhum bem, e todos eles são transitórios. Ok. E dentro dessa parábola, Adolfo, como é que a gente pode entender praticamente o seu final, onde é dito: muito dos primeiros serão os últimos, e muito dos últimos serão os primeiros? O que isso significa? Então, é mais ou menos nessa mesma situação, se eu, Hum. pegando assim, generalizando, né? Não é porque cheguei primeiro que eu tenho mais qualidade. Então, vamos trazer aqui um exemplo que o Silvestre nos deu. Ele falou: a sociedade tem muito hábito de falar, fulano de tal é um espírito velho. E ele pode ser velho, 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 aqueles primeiros seres humanos que apareceram na Terra. E, no entanto, não adquiriu qualidade. Então, dizer que o espírito é velho, isso não tem sinônimo de evolução. Olha Uhum. aqui o exemplo dos párias que vieram da Lua, chamada Capela, e até hoje estão aqui em condições difíceis, uma boa parcela ainda encarnado na Índia, e não consegue sair da situação de um pária. Cadê a evolução científica, filosófica, teosófica de determinadas consciências humanas na Índia e em outras partes do mundo, mas a Índia é mais notória. Então, os últimos serão primeiro, para nós não pensarmos que esse tempo externo. Olha o exemplo que nós temos aí na obra do Vanderlei de Oliveira. Uma médium, foi para uma casa espírita e ficou lá 40 anos trabalhando. Desencarna, chega do outro lado da vida, observa o seu estado muito miserável, deplorável, pelo seu perispírito tão carregado de tantos danos, tantas energias incompatíveis. E aí a orientadora do ambiente do Hospital Esperança, vamos lá, vamos ver os seus 40 anos de casa espírita, de doutrina, como é que você se conduziu. Vamos projetar os 10 primeiros anos. Você estava alegre, motivada, estudiosa, debatendo mais isso, mais aquilo. E os últimos 30 anos, o que é que você fez? Você foi à casa espírita, mas não tinha emoção nenhuma. Então, valorizemos a emoção que nos impulsiona para a vida. E muita gente está vivendo mais.
Ah, fulano de tal morreu com 100 anos. Grande coisa. Qual a emoção que deixou para poder impulsionar outros a se emocionarem pela mesma causa? E aí diz a nossa Joana de Ângela, através de Valdo Pereira Franco, o que mais a humanidade precisa é de homens que mexam com a emoção dos seres humanos. Uhum. A gente então poderia dizer que, no caso, né, nesse parágrafo, o que está sendo evidenciado é o nosso mérito e a nossa constância, né? Não importa se chegamos primeiro ou se somos Não, o vai, fim. vai A cair nesse depender. ridículo. Uhum. Vai cair nesse ridículo. Eu sou um espírito velho, já estou há milhões de anos aqui na Terra. O que é que você fez? Entendi. Então, cadê a sua conduta? Cadê o seu exemplo? Mas eu trabalho, mas cadê o crescimento? Porque o trabalho é para nos levar à conexão moral, né? Porque muitos trabalham, desencarnam trabalhando. Mas cadê a mudança nas suas expectativas, nas suas aspirações? Então, pelas nossas humanas inclinações, nós temos uma ideia se os céus fazem parte das nossas aspirações ou se nós estamos chumbados aos valores temporários da Terra. Uhum. Temos ainda agora a parábola das 10 virgens. Vamos lá. A Rita vai ler. Parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa é linda, né? As 10 virgens. Então, Ritinha, você no grupo das 5 virgens, das 5 tolas, das 5 sábias? Eu espero que estejam nas 5 sábias. Aliás, essa era a nossa primeira pergunta, né? Como devemos entender as virgens prudentes e as virgens tolas? Então, o que acontece? Se nós transformarmos uma parábola dessa natureza para o fim dos tempos, observemos a parábola da outra que fala sobre as sementes jogadas. Uhum. Os servos vão lá e falam: Senhor, quer que nós separemos? Colocaram o joio na sua semeadura. Ele falou: Não, vamos deixar, na hora da colheita, a gente tira primeiro o joio, vamos amarrá-lo e tocar fogo. Então, essa parábola das 10 virgens, é exatamente esse noivo não é aquele noivo humano, é o fim dos tempos, a transição do planeta, a inclinação do eixo da Terra, essas mudanças todas que nós estamos vivendo. Então, na hora da separação, vai demonstrar o que as sábias estão se alimentando desse óleo divino chamado Evangelho. E as tolas estão simplesmente cuidando da vida, a vida externa, se dedicam maravilhosamente a tudo que foi externo. E a sua, como prudentes que deveriam ser, e a sua preparação interna. Então, vamos reduzir essa parábola tão rica das 10 virgens, como essas tolas que não se preparam. E não é por falta de aviso, não. Muita gente já avisou: olha, o noivo já está quase chegando. Esse noivo chama fim dos tempos, momento apocalíptico no planeta Terra. E está chegando, está chegando. Quantas pessoas que têm o conhecimento teórico? Então, agora eu vou investir nas minhas mudanças pessoais. Um exemplo bem recente que a espiritualidade passou para todos nós foi: vamos passar a nossa vida limpa e vamos ver o que está a mais nas nossas aspirações. E passando a limpo, vamos ver o que a gente está
precisando deixar que não tem mais sentido o nosso grau de evolução e, principalmente, que o noivo pode chegar a qualquer hora. Então, é nesse sentido, Silvio, que nós devemos assim estar trabalhando essas expectativas. Eu estou me dedicando para poder deixar de ser aquele homem velho que Jesus cita e ser um homem novo, adequado para uma era tão especial, que é a era do mentalismo, e a era que nós vamos cursar o segundo grau, ou É, uma escola secundária. quando ela fala ali né, me dá um pouquinho do seu óleo, ela, não, vai lá comprar, porque não adianta pegar carona na experiência do outro, né? Nós temos Não, que ninguém ter nossa consegue. própria. O máximo pode dar é uma palavra de consolo, uma palavra de motivação, e dar um livro, a vá se esclarecer, isso no nosso dia a dia, na condição de humanos. Agora, a mudança é pessoal. E também tem muita gente que lê muito, mas continua cri-cri. Então, o que é que vai fazer? Não tem nada. Não tem mudança, não tem mudança. Então, quem é que vai mudar a nossa persona, a nossa personalidade? É uma coisa pessoal. E aí, qual é a tendência natural, proporção que nós vamos evoluindo? Adquirimos resiliência, flexibilidade na condução da vida. Esses mais carrancudos, mais rígidos, o que é que nós já aprendemos? A rigidez é muito prejudicial à nossa vida biológica, porque a rigidez vem da nossa alma. E aí nós imaginemos a dificuldade que tem as sinapses para manter todo o corpo saudável com a alma rígida, nada, flexibilidade. O momento de transição é momento de resiliência. Como diz a nossa doutrina, sejamos iguais aos bambus. Quando a tempestade surgir, aceitemos as implicações. Mas logo que a tempestade passe, o bambu volta para a sua posição natural. Então, aceitemos aquilo que a natureza nos apresentar. Não é pela resignação, é pela compreensão. Bom, Adolfo, a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada e nós já estamos com meia hora de vídeo. Eu acho que a gente pode dar continuidade, né, num próximo vídeo para as demais parábolas, né? Porque senão a gente vai ficar com um vídeo muito extenso, né? E sem contar o fato de ficar ocupando você. Você concorda com a Nada. gente? Ocupar, Próximo. ocupar o meu tempo, isso é uma dádiva. Porque o que é que eu vou fazer se não tiver ocupado? Ficar olhando para o tempo, para o nada, dormindo 25 horas por dia? Então, graças a Deus, nós temos com quem dividir essas maravilhas e continuarmos alimentados pela esperança de que nós estamos dando uma contribuição. Se não tivermos um humano que nós possamos contribuir, pelo menos nós estamos mentalmente ajudando para melhorar a psicosfera de um planeta. Colocando óleo na nossa candeia, né? É, na nossa candeia. Ninguém consegue transferir as suas experiências de Deus. É isso É uma coisa pessoal. aí. É isso aí. Mas, de qualquer maneira, compete a gente buscar, né, Adolfo? E com a É. sua ajuda, com certeza, muitos vão se inspirar para isso. Então, gente, esse foi mais um bate-papo informal com vida com o nosso espiritualista Adolfo Marcos dos Santos. Né? Não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Ou seu dislike, coloque seus comentários e perguntas também, tá? Então, Adolfo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um ótimo final de semana para você. Tchau, Adolfo. Fiquemos todos com Deus. Tchau, Próximo. tchau. Se Deus quiser. Tudo Fiquem de com bom, Deus. saúde, paz. Tchau, Valeu, tchau. tchau.